Jesus te ampare. Ai, amei nós todos. Primeiro, para mim é uma alegria enorme poder estar com vocês, né? Meu coração, se vocês conseguissem ouvir ele aqui, eu falo que todas as vezes, depois de tantos anos, ele ainda salpica dentro do meu peito. É uma grande responsabilidade e também é um grande privilégio receber o convite de uma forma tão querida. E vocês podem ter certeza que a grande privilegiada dessa noite sou eu. Eu sou a beneficiada por estar em meio tão querido e vocês me permitirem chegar na casa de vocês em um dia tão festivo para alguns e cada casa me recebendo com tanto amor. Então, recebam também a minha gratidão pela oportunidade. Eu desejo que a noite de hoje seja também, como é para mim, muito agradável para cada um. Eu sempre falo de uma forma muito retórica que evangelho para mim é modo de vida. É a forma que a gente impacta a vida das pessoas e a forma como as pessoas impactam a nossa vida através das palavras ditas e principalmente das ações executadas como forma de viver evangélica, né? Então, eu costumo pensar, né, e eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre algo que para mim faz sentido em relação a esse endurecimento que o mundo vem vivenciando, né? As pessoas têm ficado menos empáticas, as relações são mais conflituosas, então essa necessidade nossa, né, que nós precisamos ter e adquirir de resistência frente a isso. E é o tema da noite de hoje, né? Resiliência e autoconhecimento, a chama do divino em nós. Então, antes de eu começar propriamente dito, eu falo que esses minutos que antecedem, e de uma forma tão feliz, foram colocadas palavras hoje que acalmam os nossos corações e nos fazem pensar, né? O capítulo 27 nos trouxe aí, pedis e recebereis. E é exatamente isso, essa força que a gente necessita, ela vem para nós de acordo com os nossos pedidos. E eu fiz uma adaptação da oração da serenidade para começar os ditames de hoje, porque quando eu era mais jovem, eu sempre pedia, Senhor, dai-me forças. E com a maturidade chegando, né, um pouco mais de experiência, muito pouca, mas um pouco mais dela, eu parei para perceber a necessidade de pedir serenidade, porque a serenidade, ela balsamiza, ela acalma. Então, eu queria começar com essa adaptação da oração para vocês, e nós vamos dar continuidade sobre os temas, né, que nós vamos propor hoje, deixando no final aí uma abertura para aqueles que quiserem, né, referências bibliográficas, perguntas, também a gente vai estar super à disposição. Vamos lá. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, mas dai-me coragem também para modificar aquelas que eu posso. Senhor, acima de tudo, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa de cada outra, vivendo um dia por vez, desfrutando um momento por vez, aceitando as dificuldades como um caminho para se alcançar a paz. Mestre Jesus, fazei com que eu possa mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se obtém as proporções de continuidade na vida eterna. Senhor, fazei com que, aceitando as dificuldades desse mundo, desafiador como ele é, confiando em Ti para seguir, para que essa busca possa me resignar e moderadamente conquistar a felicidade nessa terra, mas que ainda eu possa, sumamente, buscar a felicidade junto a Ti e pela eternidade. Que assim seja. Eu acho que a gente sabe que no mundo que a gente está é um mundo que necessita que nós tenhamos força para seguir, mas ao mesmo tempo que sejamos resilientes. E resiliente é o quê? É você conseguir resistir a algo, né? A ciência hoje, na forma interpretativa que nós temos, fala sobre essa plasticidade, né? Essa possibilidade dos corpos serem dilatados e retornarem à sua forma original, e a doutrina, quando ela nos expõe no seu tríplice aspecto essa possibilidade científica, filosófica, né, e doutrinária como religião, ela possibilita esse progresso gradual, de acordo com as características evolutivas de cada época. E o Kardec, ele dizia, né, ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que ela finaliza sintetizando isso, que é assim: o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem.
A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Todos vocês já, né, ouvem e já falaram muito sobre essa temática, mas eu quis trazer o fardo proporcional à força, porque tem muito a ver com esse ato de resistir, essa propriedade física dos corpos, né, de retornarem à forma original após eles serem submetidos aos processos de deformação elástica. Eu sempre falava de resiliência ou de resistência como uma mola, né, vai e volta, né, enverga e não quebra. O bambu, né, aquela vara de bambu. E se a gente pensar como essa mola, essa possibilidade do ir e vir, porque percebam comigo, se essa força aplicada, ela é evidenciada e retorna de volta, assim como Kardec nos colocou que o fardo seria proporcional, nós também, que somos uma aglutinação de células, né, essa constituição orgânicas, nós estamos vivenciando um processo, uma pulsão exercida pelo mundo que nos requer mais força, mais resistência frente a essa nova vida. E todos nós, de alguma forma, estamos vivenciando isso, de forma interna ou externamente. Por isso eu quero dividir com vocês hoje algo que, para mim, faz muito sentido na minha experiência de vida, né? E existem muitas formas e muitas possibilidades de cada um considerar isso. Cada um vai ter o seu próprio jeito e, portanto, as nossas relações de vida serão pontuadas de acordo com isso. Mas eu quero que a gente possa ter um outro olhar por esse tão falado autoconhecimento, né? Certamente, cada um de vocês já deve, né, que hoje me dá essa honra de estar comigo, já deve ter ouvido falar de alguma forma, ou lido a respeito, né, dessa expressão histórica que está escrita desde os tempos de mistério, como o tempo de Delfos na Grécia, né, e até nos dias de hoje, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo. A extensão dessa frase, que é atribuída, né, a essa era socrática, né, é um dos motores da filosofia. E ela tem uma continuidade. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou do latim, né, nasce-te impulsium, né, quer dizer que da mesma forma, né, você precisa se conhecer, se descobrir. E na área da psique, quando a gente trabalha esse contexto tão amplo, né, que é o autoconhecimento, a gente tem que levar em conta uma consideração que requer que aquele objetivo a ser alcançado é uma meta, mas é também um processo individual de cada um e único para cada pessoa, porque para nós todos as prioridades e as possibilidades vão mudar de acordo com os objetivos individuais de cada um de nós. E tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que é um psicanalista que tem essa extensão de transcendência, trazendo para a religião pensamentos muito pontuais, que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E esse é um processo de empatia. Se a gente transformar isso, eu conseguir olhar para o outro e entender que eu preciso perceber que ali tem uma pessoa lutando com os seus próprios dragões. E além disso, e mais que isso, somente através dessa retina, né, desse outro espelho, é que eu consigo me ver. É através do outro que eu consigo me enxergar. É nessa óptica invertida de transferência que eu consigo me olhar, que eu consigo me preparar para essa visão de mundo. Então, percebam comigo que aqui nesse ponto, aquele conceito antigo que a gente tinha lá do Velho Testamento, que iguala, né, moral e religião, ele cai por terra. Porque a gente pensa assim, então se ela é uma pessoa boa, os sofrimentos não chegam na sua vida? Quer dizer, se nós hoje que nos resignamos em relação a alguma coisa, nós não vamos sofrer porque a gente se põe para algo? Não é bem assim, porque a gente precisa sair daquele bênção e castigo e começar a trabalhar isso como aprendizado, porque o mal chega com uma função para a nossa vida. A gente tem que sair do pecado e purgatório e passar para o livre-arbítrio como consequências de nossas escolhas. E Kardec falava também sobre isso, porque ele falava, do útero ao túmulo, vivemos em uma escola. Por isso, o que você chama de problemas são lições.
E às vezes, gente, o remédio ele vem de formas amargas. Às vezes nós precisamos de uma forma mais firme, mais madura, para que a gente consiga nos equalizar e prestar atenção no que está sendo chamado para o nosso caminho. Porque às vezes está muito fácil e a gente não consegue equalizar isso, a gente não consegue perceber, né? Muita calmaria traz relaxamento. E Buda, o primeiro deles, que foi Siddhartha Gautama, ele dizia uma frase que eu gosto demais, que ela diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento não o é. E por isso que é preciso ressignificar as nossas dores. E eu faço essa citação porque ela transformou de uma forma a minha vida, porque eu consegui entender ela num contexto bem mais amplo, né? E até você ter essa noção consciente de como você consegue lidar e como consegue resistir frente aos problemas, frente ao que te chega, frente a essas dificuldades, é que vai te transformar sobre isso. E a gente que estuda, que busca, né, nos aprendizados, ter uma outra visão de mundo, algumas pessoas chegam até nós e acham, né, depois que você participa da doutrina, ou depois que você conhece a doutrina, que as coisas vão ficar mais suaves, que a vida vai ser mais fácil. Não. A nossa capacidade de resistir frente aos problemas da vida é que vai mudar. Porque eles vão chegar para todos, né? Quando eu olho para o outro, eu não sei qual o tamanho do problema do outro. Porque o nosso cérebro, ele é criado a partir de experimentação. Mesmo que nós estivermos vivenciando e participando de uma mesma possibilidade, de um mesmo tipo de dor, a forma com que eu me condiciono a essa dor, ela vai ser diferente, porque tem muito a ver com o que criou-se na minha vida, como é que foi essa minha construção pessoal perto da vida. Por isso que eu digo que todas as vezes que a gente consegue trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia, fazer com que o evangelho seja realmente uma forma de ação consoladora e confortadora nos pequenos e significativos momentos da nossa vida, é que a gente vai estar fazendo essa exemplificação de tudo que o Cristo nos trouxe, né? No capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou na Bíblia também, ela fala muito em Mateus 17, de 14 a 20, sobre esse poder da fé, esse poder transformador que a fé traz para a nossa vida. E quando Cristo cita, né, essa fé que transporta montanhas, ou quando ele fala lá para os evangelistas que eles são homens de pouca fé, ele quer trazer isso, ele quer mostrar que essa capacidade foi colocada como fonte divina na nossa vida. Essa capacidade, essa lanterna, centelha, esse seio brilhante de luz que resplandece em cada coração, ele foi colocado ali como objetivo divino, para que a gente pudesse suportar e resistir a todos os enfrentamentos que o mundo nos colocasse. E quando a gente fala de fé, é uma coisa muito intrínseca, que a fé e a esperança, elas estão juntas, né? Porque a esperança, ela te dá aquele alívio do vir a ser. E eu penso muito sobre isso, né? Sobre esse vir a ser, porque nós estamos todos aqui num processo de aprendizado, estamos todos nessa escola, tentando fazer o melhor para cada um. E cada um está fazendo ao seu jeito, ao seu modo, tentando superar e ultrapassar e se graduar frente aos seus processos de vida. E eu falo que é muito necessário que a gente comece a ressignificar essas nossas dores, a essas dificuldades e ditames que vêm no nosso caminho, porque senão a paixão de Cristo se encerra na cruz, né? E pelo nosso contexto é o contrário, é ali que está uma pedra angular dessa transcendência, desse poder de ir além. Porque quando a gente pensa, né, religião, o que é? É religar. Se eu vou religar, eu vou ligar de novo. Se eu tenho que ligar de novo, isso já esteve junto, já esteve conectado. Em algum momento, essa homeostase, esse estado conjunto, ele foi perdido. Em algum momento, o homem se colocou com uma superioridade em relação à criação divina e se perdeu. Porque nós que estamos aqui nesse planeta, a gente sempre sente como se faltasse algo. E realmente nos falta. Porque é uma passagem essa terra.
Nós estamos aqui para um aprendizado bendito, mas para seguir a uma seara divina. Então, quando a gente tenta entender essa possibilidade que o Cristo nos traz de ir além, né? Porque transcender a alma é você permitir enterrar tudo aquilo que já não te faz bem. Você deixar para trás tudo aquilo que te pesa e retornar a uma pátria sacra, a uma forma exemplificada de vida, assim como Cristo o fez, para que nós pudéssemos ter ações transformadoras na nossa vida. É a gente conseguir se unir ao céu para que a gente possa contemplar a terra. Porque é através dessa pequena conexão que a gente tem como fio de vida, né? Essa conexão que nos fortalece, que nos firma, que nos sustenta, que nos dá base, que a gente vai conseguir enfrentar os desafios daqui. E hoje eu queria trazer para vocês, né, alguns passos, né, da terapia transpessoal, que elas nos mostram que é possível fazer uma conexão do que eu tenho como realidade divina em vida, né? Uma conexão do que a doutrina pode nos possibilitar, e eu falo que a doutrina tem um papel muito transformador na minha vida, porque através dela eu consegui olhar para todos os processos da minha vida, e eu digo para vocês todos, meus processos pessoais, meus processos profissionais, a doutrina me trouxe esse olhar, me capacitando ao ver algo que talvez estivesse há muito tempo escondido e que eu não conseguia enxergar. A ciência natural, e eu digo para vocês isso, que ainda o que se é considerado, né, chamar de conhecimento, porque vocês vão concordar comigo que conhecimento é algo progressivo, assim como no início nós falamos que Kardec citava sobre isso, né? Esse conhecimento chega para nós de acordo com o nosso amadurecimento, de acordo com o nosso preparo para absorver tudo que nos chega. E essa ciência do conhecimento, que hoje para nós é baseada em evidências, né? Mas, além disso, a ciência doutrinária, que é a ciência do espírito, a ciência que evidencia esse invisível, algo que eu não posso sentir, mas que não é menos real. Percebam comigo, eu não vejo, mas eu consigo sentir. E através desse sentido, que não é só dos sentidos corporais, eu consigo ter essa outra percepção. Tinha uma frase que Kardec colocava, né, porque ele não aceitou, e quando ele saiu lá, ele estudou numa escola muito católica, e ele saiu até de lá por isso, porque ele dizia assim, ter coragem para mudar o mundo ou aceitar as coisas como elas são. E é exatamente essa coragem para mudar os nossos pequenos sentidos e transformar as coisas para fazerem sentido na nossa vida. Essa coragem que nos resigna, essa coragem que nos traz aqui numa noite de hoje, para que a gente possa estudar, para que a gente possa buscar sermos, né, melhores de alguma forma, não melhor que ninguém, melhor que eu, a minha versão de hoje, uma versão adaptada frente a tudo que eu vivo, uma versão superada em relação ao que eu fui ontem, porque são passos, são pequenos passos, e são esses passos que vão ser transformadores na vida de cada um. É essa superação pessoal. E quando nós falamos da constituição do homem em si, né, a parte, o ser humano, o homem ele é um ser biopsicossocial. Bio, a sua parte orgânica, celular, toda a sua composição de sistemas e funções, né, que nós necessitamos nesse planeta que estamos encarnados. Psico, toda a sua área de mente, essa conexão para fazer, né, o processo de integração ao corpo. Social, pelo meio que ele vive, ele é muito influenciado sobre as formas de ação, sobre aonde ele foi colocado, e nós estamos, tenham certeza, cada um de nós está onde melhor o nosso adiantamento nos permitiu e nos permite, Deus colocou-nos aqui com esse propósito, né? Chico falava muito sobre isso, né? Que nós estamos exatamente onde nós precisamos, na família que nós precisamos, com o emprego que precisamos, para esse aprendizado que temos. Então, de certa forma, quando a gente coloca esses três elos juntos, vai faltar uma parte que une eles, né? Esse homem ser biopsicossocial, o que alavanca tudo isso, o que conecta tudo isso,
é esse conhecimento espiritual. É essa força que muitas vezes eleva as pessoas e possibilita, catapulta elas para um estágio maior. E esse estágio de transcendência, que muitas vezes é vivenciado quando processos dolorosos chegam na nossa vida, é o processo que nos reconecta a esse divino. E hoje eu quero trazer para vocês 4 passos, antes que eu me estenda demais, né, para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, sobre essa caminhada ascendente e espiritual da nossa jornada aqui na Terra. E o primeiro passo seria a consciência plena. A consciência plena, acho que talvez seria essa necessidade de nós nos espiritualizarmos para viver. É um termo muito amplo que é colocado e nos faz pensar antes de agir. Tudo posso, mas nem tudo convém. Lembra quando a gente falou lá no início sobre o conhece-te a ti mesmo? Quando eu me conheço e quando eu consigo conciliar o meu conhecimento para o outro, eu consigo olhar para ele com outros olhos. Quando eu consigo ter essa empatia necessária de ver que o outro está tentando. Talvez não da forma que eu tentaria, mas ele também não está errando, ele está tentando ao jeito dele, né? Esse modo que nos leva para uma consciência exata, uma consciência plena, o focar em alguma coisa. E para fazer o comparativo com essa consciência plena, eu trouxe uma frase de André Luiz. Tão querido André Luiz, né? Eu acho que a sua jornada aqui foi de uma forma muito construtiva para ele como ser integral. E ele diz assim: a sua luta é consigo mesmo e não com mais ninguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, seus vícios, seus desejos e seus pensamentos. Então, nesse ponto, eu paro para dizer para vocês, nunca foi entre os homens, não é uma disputa, uma corrida desleal, quem consegue ir mais rápido, quem consegue aprender, quem consegue... Não é nada disso, é eu e Deus, né? São as minhas formas de luta comigo, com os meus defeitos para que eles se transformem em virtudes, com as minhas falhas para que elas possam se tornar acertos. Porque quando Cristo veio aqui, vocês hão de concordar comigo, ele não escolheu perfeitos, ele escolheu aqueles que estavam borderline, né, à margem ali do caminho, pessoas como um pescador genioso, né, um cobrador de impostos, pessoas que estavam, de certa forma, margeadas pela sociedade e as permitiu se transformarem em algo que elas pudessem vir a ser. E era essa semente que ele colocava na vida das pessoas, essa possibilidade de transformar, essa transcendência que eles podiam ter em relação a como eles eram naquele momento. Porque ele não via os pedaços, ele não via como nós olhamos para as pessoas e com olhos inquisitivos, ele via o que poderia se tornar aquele vir a ser. Então, eu acho que a mensagem que ele traz para nós, ela é muito profunda por isso, né? Porque ele diz que todo mundo pode, todo mundo consegue se superar, resistir, conhece as suas falhas, para que através desse conhecimento dos seus, né, das suas arestas a serem aparadas, você consiga superar elas. E André coloca isso para a gente, né? O segundo passo que eu trago hoje, para essa noite, é a suavização do ego e do perdão. Nem preciso falar lá, né, em Mateus, perdoai 70 vezes 7. Não como uma equação numérica, né? Mas como uma possibilidade infinita. Porque se eu perdoo alguém, eu também vou ter sido digno de receber esse perdão. E o nosso ego é a nossa arrogância própria, né? É o nosso querer mais egoísta. Tudo eu, para mim, porque o meu pedestal me traz a isso. E essa suavização do ego, eu trouxe um comparativo de uma frase de Meimei. Meimei, para mim, ela não falava, né? Ela espalhava pétalas de rosas pelo caminho das pessoas que ela encontrava. E ela diz assim: quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase refletida ou empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Todas as vezes que a gente consegue parar um minuto antes de agredir verbalmente, fisicamente ou mentalmente alguém,
Todas as vezes que a gente consegue, né, segurar, e eu falei isso hoje essa tarde, que eu tenho conseguido, às vezes, manter a minha língua engaiolada, fechadinha dentro da boca, porque às vezes esse chicote que sai elevando os nossos pensamentos mais deletérios nas pessoas machuca muito mais do que as armas. E suavizar o ego é isso, é você conseguir se controlar, você conseguir parar frente àquilo e tentar se segurar frente a essas adversidades com uma outra roupagem, não com uma roupagem de superioridade, mas com uma roupagem de que em algum momento eu também já agi assim. O terceiro passo que eu trago é a renúncia e a aceitação. Acho que renunciar a qualquer coisa, né, nos traz esse largar os pesos, né, deixar as pedras desnecessárias, aceitar o que a vida nos oferece e aceitar o que essa vida nos oferece de uma forma mais serena, aceitar o que chega para mim, independente de como chega, se como tempestade ou arco-íris. E o Bezerra de Menezes, que para mim é médico de alma, é uma luz como fonte de vida na nossa vida, ele diz assim: todo aquele que quiser ser espírita tem que deixar muito a sua ânsia de ser compreendido. Quantas vezes a gente quer, de certa forma, inconsciente ou consciente, impor aos irmãos da caminhada o que eu penso? Só que o que eu penso nem sempre é certo, ou o que eu penso de acordo com o que a minha realidade me permite é o bom, mas para o outro pode não ser tão bom. Cada um vai ter um ponto de vista, e às vezes eu cito muito esse exemplo, né? Se eu colocar um copo no meio da sala aqui, uma garrafa, eu vejo um ângulo disso. Cada pessoa que estiver no meio da sala vai ver um ângulo diferente. E só é possível quando a gente junta todos esses ângulos para construir um todo. Então, todas as pessoas não estão certas ou erradas, elas têm o seu próprio ponto de vista. E eu fico muito preocupada sempre com isso, que todas as vezes que eu vou fazer uma exposição em qualquer das casas, eu primeiro sou recebida com muito carinho, eu acho que nem mereço tudo isso, mas eu fico muito, muito grata mesmo. E eu costumo falar que quando você partilha um sentimento seu, uma forma de ver sua, você está expondo isso para o mundo. E nem sempre a forma que eu acho ou que eu vejo aquilo pode ser o que melhor chega na vida das pessoas. Às vezes elas trazem e têm outras visões sobre aquilo. E é muito importante que a gente consiga incluir, né, aceitar as opiniões como forma agregadora para a nossa vida. É muito importante que a gente consiga ouvir o outro e entender que os pontos de vista serão diferentes, né? A eletricidade, ela necessita de polaridades diferentes para ela existir, né? Eu tenho o positivo e o negativo. O espectro de luz é o mesmo. Se eu tenho luz e sombra, eles fazem parte da mesma corrente contínua, só os seus pontos que estarão sendo diferentes, né? Onde, em qual cadência que eles são colocados. Então, todas as pessoas, elas podem ter uma visão diferente daquilo que eu tenho, ou trazer uma outra versão sobre aquilo, mas que também seja construtiva na minha vida e na minha caminhada. E muitas vezes a gente não permite isso ao outro, porque a gente está tão bitolado com o que a gente acha certo, e o nosso cérebro, ele causa um bloqueio todas as vezes que a gente quer aprender algo e a gente fala, isso eu já sei. É inconsciente isso, você bloqueia e você não consegue fazer esse novo aprendizado. E quando o Bezerra fala isso, né, deixar essa ânsia de ser compreendido, porque é a sua realidade, de acordo com o seu amadurecimento, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas construções. E é isso que torna tão enriquecedor o processo humano, porque o ser humano, ele é convidado, né? Ele é trazido, ele é inserido nesse processo. Ele é, quando a gente cita essa questão, né, de autoconhecimento, e isso é muito significativo, porque não é apenas a atenção para si próprio, mas conhecer o que significa ser
esse humano. E uma das possibilidades, né, que nos capacita a isso é sermos parte desse processo de construção. A oportunidade de ver esse outro como um ser que o é, nos dignifica, mas ao mesmo tempo também eleva a nossa consciência ao significativo mundo espiritual, a nossa pátria-mãe. Nós não somos apenas esses projetos em construção, no gerúndio, né? Não é esse particípio passado, mas não é esse está pronto. É uma linda habilidade do ser humano. A gente não só é um processo em construção, como somos convidados a fazer parte desse processo. O livre-arbítrio nos permite isso através das escolhas, com todos os seus determinantes, né? Que isso irá nos gerar processos de cura ou de dor, mas que são processos necessários para a aquisição do nosso ser, processos divinos em vida, né? Então, esses processos que Deus nos coloca, nos dando essa possibilidade, e percebam como que uma força, algo tão maior do que nós que estamos aqui, eu falo, né, especificamente tão maior do que eu, que sou tão falha, tão pequenina, tão imperfeita, ele nos convida para estar ao seu lado. Olha, esse aqui é o projeto, vamos junto, né? Você tem a possibilidade de fazer a sua história, de fazer parte dessa história. E eu acho isso de uma lindeza descabida, é muito maior, né, do que a gente. E falando dessa lindeza da vida, o quarto passo de hoje é o passo de apreciação e gratidão. Conseguir enxergar alguma coisa é algo que vai muito mais além do apenas ver, né? A energia gerada pela gratidão, ela vibra a uma potência maior que 900 Hz. É uma energia tão poderosa, é uma força tão intensa, que é uma das maiores forças que existe nesse planeta azul que nós habitamos. Pra vocês terem uma ideia, a Terra tem um padrão vibracional em torno de 7,83 Hz. E até por isso, às vezes, é difícil para a gente se concentrar em processos, ou quando a gente está em estado meditativo, ou quando a gente pede no início das preces, né? Tentar elevar o nosso pensamento a Deus é tentar soltar um pouco mais essa raiz que nos prende na terra para que a gente consiga transcender e se sublimar a receber essa energia que é uma fonte maior. E desde o solo até 100 quilômetros acima de nós, nós temos essa ressonância magnética. Então, a gente vive nessa pressão de pulsos. Por isso, muitas vezes, é tão difícil a gente conseguir manter o equilíbrio quando a gente chega em locais que têm uma vibração muito baixa, né? Às vezes, quando vamos visitar presídios, hospitais, lugares, o próprio cemitério, que são lugares que condensam uma energia um pouco mais difícil de ser trabalhada, muitas pessoas perdem os sentidos porque essa sensibilidade é puxada muito para baixo. E essa energia, né, que nos faz gratos, que nos traz gratos, ela nos eleva. Por isso que todos os processos de desprendimento, de fortalecimento, necessitam desse apaziguamento da alma, para que eu saia do foco do mundo da terra, e consiga entrar nesse foco do mundo espiritual, nessa conexão divina. E para trazer como comparativo nesse processo de apreciação e gratidão, eu trouxe uma frase de Emmanuel. Emmanuel, para mim, é um grande pedagogo, ele nos ensina em proporções fracionadas, né, nos possibilitando esses momentos de, olha, não é bem assim, mas está tudo bem, vai por ali. Então, esse bate-a-sopra que ele faz constante na nossa vida, para mim, é uma forma muito sistêmica de nos ensinar, não nos oprimindo, mas nos direcionando constantemente. E no livro Vinha de Luz, tem uma passagem dele que fala assim: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, exaltando as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequencioso de paz. Não adianta eu ficar só reclamando, oh, coitada de mim, como minha vida é difícil, né? Não adianta eu só entrar nos processos de sofrimento se eu não usar isso como ferramenta, como capacidades para seguir em frente. E é exatamente aí que está a nossa resiliência, de pegar essa dor e ressignificar. E se a gente pegar lá em Mateus 6,17, quando ele diz assim, as mensagens, né, palavras do Cristo: quando orares, unge a cabeça e lava o teu rosto,
perfuma o teu cabelo, para que não pareças para os homens que te jejuais, mas ao Pai que tudo vê em secreto, e te recompensas publicamente. Percebam comigo, nunca foi entre os homens, sempre foi entre eu e Deus. É a Ele que eu vou dever alguma explicação, é a Ele que eu vou desprender algum momento de engrandecimento. E é exatamente aí que mora a nossa resiliência, a nossa busca por eu conseguir superar esse eu que tem dentro de mim, que eu possa seguir em frente, mas que eu esteja em paz, com essa paz contida de que eu fiz o que eu conseguia, com as ferramentas que eu podia. Muitas vezes a gente olha de uma certa forma até desleal quando a gente faz uma retrospectiva de vida, e todos nós, que eu sei que já temos aqui um pouco mais de experiência, a gente olha dessa forma, você olha para trás e fala, nossa, eu não agiria assim. Ou às vezes a gente ouve as pessoas falarem, né? Ai, eu queria ter a cabeça de tal idade com o corpo, porque eu faria, né, eu teria outros pensamentos. Mas o que nos construiu, o que nos trouxe até aqui, foi esse burilamento, esse aprendizado. Então, não é justo quando eu olho para trás nessa retrospectiva, que quando eu estava lá, eu fiz o que eu podia de melhor. E agora, quando eu tenho outras possibilidades, quando eu trago para a minha vida outras construções de vida, outras experimentações que me capacitam a algo novo, eu posso estar mudando. Mas naquele momento eu fiz o que eu podia. Tá tudo bem. Eu fiz da melhor forma que eu podia. Por isso que eu falo que é mais necessário que nós tenhamos ombros para parar, né, para acolher, do que olhos e dedos para julgar. Porque aquela pessoa está fazendo o que ela pode de melhor, ao jeito dela, à maneira dela, mas é o que naquele momento ela consegue. E está tudo bem. Porque eu acho que se tem uma coisa que é infinita, é a misericórdia de Deus. E ele diz que não tem pressa para a gente, não tem pressa na nossa vida. Porque se ele tivesse, ele queria que a gente já estivesse pronto, né? Ele não nos colocaria em teste. E eu acho que para a gente buscar e tentar entrar em conexão com essa homeostase, com esse estado purificativo e sacro de estarmos juntos com essa fonte de vida, é necessário que a gente perceba que todos os nossos processos, eles vão depender de uma pequena, grande, imensa parcela do que eu trago da espiritualidade para a minha vida. Porque se a gente pensar no contexto da biologia, né, esse processo de homeostase é um processo de regulação do organismo. Hoje a gente já cita muito isso, essa necessidade de equilíbrio com o tempo, de equilíbrio com as funções, né? A parte de fisiologia, se a gente for buscar a parte da fisiologia como equilíbrio, o que eu tenho? Né? Eu tenho funções e composições químicas do corpo que dependem uma da outra de forma inalternada e alternada. A temperatura junto com a pressão com o diabetes, com os nutrientes, então é todo um contexto conjunto, né? E quando eu trago esse processo de homeostase nesse contexto maior, mais amplo e mais profundo, que é o contexto espiritual, eu preciso me perceber como um ser integral, né? Corpo, alma, espírito, corpo e mente, razão e emoção, somos um todo, né? É aquele universo em si, a parte do holos, é uma conexão de tudo. Nós temos a grande possibilidade de trabalharmos com um sistema complexo e que, ao mesmo tempo, é, de certa forma, autônomo, né? Que é nosso corpo e a nossa mente, que muitas vezes a gente não percebe isso. A gente faz processos tão automatizados e robotizados no dia a dia que a gente se esquece o quão são necessárias para eu abrir os olhos, quantas conexões eu faço, né, para que as minhas sinapses cerebrais elas tenham um potencial de memória, quantas coisas precisam ser atingidas. E a gente faz isso num pequeno clique, né, num piscar de olhos, e muitas vezes não percebemos a grandeza de todo esse processo, esse todo, esse holos, né? E acho que a busca, e a nossa busca aqui na Terra, que deve ser uma busca, né, resistente frente a tudo isso, é uma busca de felicidade parcial. E para isso, antes de finalizar, eu trago para vocês aqui uma mensagem do André Luiz também, porque para mim, de certa forma, ela apazigua o meu coração, e ele diz assim:
A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce do bem que você espalha, não daqueles que você acumula inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. O que eu sou na vida do outro? O que eu levo para a vida do outro? Eu levo luz ou levo trevas? Né? Quando eu chego perto das pessoas, essa proximidade que elas têm comigo reflete o quê? As minhas energias profundas. E o que eu chego para elas? Como eu chego? Como, né, um sopro de primavera, alegre, sereno? Ou eu chego como uma trovoada intensa de um dia nublado ou de um final de verão? E é assim que a gente tem que prestar atenção nos nossos processos diários, né? Nas nossas pequenas situações. Como que eu faço isso? É a luz do evangelho que dita o meu caminho ou é essa parte humana que me ancora em coisas que eu já não preciso mais ser? Porque eu acho que quando a gente fala desses estágios evolutivos que o ser humano passa, e cada vez nós estamos buscando chegar mais próximos, né, dessa possibilidade de luz, hoje de forma especial, né, Dia dos Anjos, e esses anjos são os nossos mentores espirituais, cada cultura utiliza um nome, mas nós sabemos que nós temos esse amparo conosco. Na noite de hoje, tenho certeza que cada um dos lares que está aqui foi preparado para receber uma palavra, um conforto. Cada um dos lares foi preparado para se possibilitar a ser uma chama divina, né? Frente ao seu quarteirão, frente ao seu bairro. Cada um dos lares espíritas que se coloca a serviço do mundo tem isso, né? Tem essa possibilidade de ser uma luzinha, uma lanterninha frente a esse mundo tão difícil que a gente está vivendo. E para não tomar muito tempo de vocês hoje, eu quero fazer, né, antes da prece final, vou fazer aqui uma leitura também do Emmanuel, para que a gente possa também serenar os nossos corações, fluidificar a água, que eu tenho certeza que nossos anjos guardiões, mentores tão queridos, né, nos preparam e nos possibilitam tudo isso através de fontes que os nossos humildes sentidos não podem ver, mas que se a gente conseguir fazer essa conexão e ter juntos esse propósito, a gente consegue resistir frente ao mundo, né? Então, essa mensagem aqui é de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, e diz assim: louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas também agradece a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, receba a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma, rende graças a Deus. E é exatamente sobre isso. É exatamente sobre entender os processos divinos na nossa vida. Quando Emmanuel fala esse final, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma, rende graças a Deus, porque é o que Deus tem naquele momento para a nossa vida. E ter essa resignação, ter essa possibilidade de entender o sentido de tudo que nos chega na vida, é o que nos possibilita a caminhada, essa grande caminhada para a seara divina. E nesse momento eu queria pedir que todos nós juntos, né, pudéssemos fechar os nossos olhos por alguns instantes. O meu coração nesse momento tão repleto de gratidão quer se colocar a serviço e também quer se desculpar frente às imperfeições da minha caminhada. Mas nesse momento eu quero agradecer a cada uma das famílias que me acolheu e me acolhe nesse momento, ouvindo pacientemente as minhas palavras. Quero agradecer mais ainda à espiritualidade que preparou tão amorosamente essa noite e com tantas bênçãos diante de cada um. Acho que se pudéssemos ver e sentir dentro de nós esses eflúvios divinos que nos chegam através de fontes coloridas, de rosas calorosas, como dizia Meimei. Quero agradecer, Senhor, a oportunidade dessa noite, a mensagem trazida pelos irmãos, a mensagem que chega no meu coração nesse momento, fazendo sentido profundo na minha vida.
Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela nossa família, pelo nosso alimento, por tudo de bom que recebemos das tuas mãos amorosas, Pai querido. Fazei com que sejamos merecedores de tamanho amparo e que possamos partilhar o muito que recebemos na caminhada com os irmãos do caminho. Leva, Senhor, fé e sustento àqueles que estão aprisionados, àqueles que estão amargurados, àqueles que estão à margem do caminho. Envia a cada um deles anjos queridos, guardiões que possam ser também um farol para a vida daqueles que passam por provações mais difíceis. Senhor, eu te peço que a água que nos coloca, que a água que nos trazes como fonte divina, hoje seja o bálsamo para cada uma das famílias. Coloque, Senhor, nela tudo o necessário para o refazimento dos lares, das pessoas. Coloque nelas pitadas de cura, possibilidades de resistir frente a esse mundo que nós vivemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Mãe querida, por tanto amor e por tanta bondade em nossa vida. Quero hoje finalizar com a oração que Cristo nos deixou, permitindo que cada um de nós, em nosso coração, consiga fazer também essa oração como fonte de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai querido, cair nas tentações apenas do mundo, porque de todo é o reino, o poder e a glória, de hoje para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eu